Olá, esta semana temos connosco um convidado muito especial, como habitualmente. José Maria Pinhatelli faz o favor de estar connosco e vai falar esta semana. Ele costuma conversar convosco, com todos nós, na revista Festa, através das suas opiniões, trimestralmente. Hoje vai conversar connosco sobre ambiente, sobre mobilidade, sobre transportes, sobre a pegada ecológica, e eu espero que tenha dito isto tudo bem, porque penso que é assim. Mas, para não estar aqui a inventar muito, o melhor que eu tenho a fazer é mesmo perguntar. Primeiro, cumprimentar e agradecer. José Maria Pinhatelli, obrigado por estar connosco, obrigado por estar aqui no Carlos Rosa Convida, e vamos falar disto tudo, não é? Automóveis, pegada ecológica, por aí fora. Vamos tentar pegar naquilo que vai sair na revista Festa na próxima semana, o dossiê que eu fiz, que tem um título, penso que... Na próxima semana não, ela já está em distribuição nesta altura. Mas eu só vou ter na próxima semana, e então o melhor é dizer que é na próxima semana. Eu vou falar de verdades, meias verdades, mitos, marketing e modas. E isto, as pessoas poderão perguntar, mas o que é que isto tem a ver com mobilidade? É muito simples. Nós vivemos hoje um paradigma que enferma de graves lacunas, sobretudo de alguma honestidade intelectual. E quando eu digo isto, estamos a falar de que as coisas são... O mundo hoje é muito gerido por políticos ou por decisões políticas muito pouco eficazes, que pegam muito nas modas, em mitos e naquilo também que lhes convém. E depois não temos uma percepção real daquilo que poderá vir a acontecer a médio e curto prazo, daquilo que é possível ou não fazer-se. Então, Pinhatelli, agora faço eu a pergunta. Mas os carros, por exemplo, a mobilidade, a opção do transporte elétrico, tudo isso não é uma mais-valia muito grande em termos ecológicos, em termos de humanidade e por aí assim? Eu ia começar por duas questões. Primeiro, é evidente que a mobilidade, ao contrário do que hoje ouvimos dizer à maioria dos políticos, não se confina ao automóvel, ao uso da viatura particular. A mobilidade nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, tem de ser feita através do transporte público. E o transporte público tem que ser rodoviário e, acima de tudo, como é na Europa Central e em grande parte da Europa, e mesmo no mundo, naqueles países mais pobres, o comboio, a ferrovia. Depois, mas nós somos um país que aposta muito pouco na ferrovia. Bom, mas isso é uma opção política que se tomou pós 25 de Abril e particularmente no final dos anos, a meio da década dos anos 80, que foi apostar na mobilidade, foi apostar numa rede viária feita e suportada de autoestradas. Repare, nós temos hoje uma das boas malhas de autopistas ou autoestradas, como queira, dos países europeus. Estamos longe de ter a melhor, mas temos uma boa malha em detrimento daquilo que se calhar nos fazia falta, que era uma rede secundária de estradas. Mas apostámos nisto, apostámos no transporte, no transporte coletivo rodoviário e apostámos, acima de tudo, no transporte individual rodoviário, em vez de investirmos naquilo que seria lógico, ou seria talvez o mais lógico, como, por exemplo, se investiu no centro da Europa. E em França, que tem a maior rede, a melhor e a maior rede ferroviária planetária, juntamente com o Japão. E estas apostas, e repare que um cidadão que chega a Colónia hoje, facilmente chega, e com preços quase que irrisórios, seja estrangeiro ou não, facilmente chega de Colónia a Dortmund, a Bona, entra na Bélgica, vai à Holanda, vai a Maastricht, passa pelo Luxemburgo ou vem ao norte da Suíça, e com um bocadinho mais de esforço, estamos aqui a falar em regime pendular, por exemplo, provavelmente em 2 horas e meia estamos no norte de Itália ou no sul da Áustria. Estamos nos Alpes. Isso em Portugal não é muito fácil. Então, de comboio... Não, e só sobre a autoestrada. A autoestrada temos uma boa rede de autoestradas. Foi uma aposta política. Nós apostamos em duas coisas inacreditáveis. Foi no transporte rodoviário individual, fundamentalmente, e apostamos no diesel. Fizemos mesmo uma economia chamada economia pró-diesel. Como sabe, nas motorizações a combustão temos o ciclo Otto, que é a gasolina, e agora onde temos outras inovações, como o GPL e o gás natural, e temos o ciclo diesel. Não entrando ainda nesse caso, depois vamos ter agora um novo ciclo, que é o ciclo dos carros elétricos.
E depois temos aqui uma outra coisa que precede a tudo isto, que é percebermos, e acho que as pessoas deviam refletir nisto, deviam parar para pensar, esquecer o politicamente correto, porque muitas vezes o politicamente correto, como eu costumo dizer muitas vezes, tem aquela questão daquele exercício que nós fazemos, que é ficarmos sempre do lado, passa a expressão da ignorância, porque repara, hoje o que é que nós temos? Temos um mundo cheio de gente com muita literacia, com cursos superiores, mas um mundo muito pouco culto. E gostamos muito, como eu até digo na abertura do texto, gostamos muito destas modas, de fazermos, de generalizarmos como verdades aquilo que nós ouvimos. Que então, é por isso que o Pinhatelli lhe chama verdades, meias-verdades, mitos, marketing e modas. E eu vou-te explicar porquê. Tem a ver com isso. Mas antes disso eu vou aqui só esclarecer uma coisa científica, que é aquilo que me liga há 25 anos e que também eu tive que desenvolver à minha custa, estudar, sobretudo quando tive 20 anos a trabalhar para uma grande multinacional que tem vários setores da metalomecânica, entre eles a automação, os automóveis, a aeronáutica, os navios, a ferrovia. E dizer-lhe o seguinte: nós devíamos, de uma vez por todas, discutir ambiente, questões ambientais e questões climáticas em separado. Elas estão interligadas, mas naquilo que o homem pode exercer a sua influência, elas estão rigorosamente separadas. E porquê? O homem tem toda a capacidade de estragar o seu meio ambiente, de poluir, com das mais variadas maneiras. O homem já tem muito pouco capacidade individualmente para poder alterar as questões climatéricas. Porquê? O clima é um ciclo que faz parte do nosso próprio sistema solar. O nosso clima varia, e isto não é preciso ter até nenhum curso superior. Isto, qualquer jovem que sai do ensino secundário devia ter por obrigação de saber isto. E que vê os oceanos cheios de plásticos. Isso é outra coisa, isso são questões ambientais. Tudo por aí. Não é? Vamos lá ver, nós temos uma questão que é essa questão ambiental. O ser humano estraga. O homem é o maior predador, é o animal mais predador do mundo. Repara, em 45 anos, o ser humano conseguiu acabar com 51% de espécies animais. O homem é o maior predador deste planeta. O homem estraga o ambiente. O que o homem sozinho não é capaz de fazer, ao contrário do que se possa dizer, e que alguma comunidade científica diz, é mudar o clima. O ser humano, por si só, não pode mudar clima nenhum. Mas quer dizer, mas nós conseguimos mudar o clima, conseguimos, sobretudo para pior. É isso que se tem verificado nos últimos anos, ou não? Isso não depende só do homem. Repare, o clima é uma questão que está relacionada com o sistema solar, está relacionada com a nossa translação, com o nosso movimento de rotação, com os solstícios. Repare, nós precisamos de perceber que aquilo que nós estamos agora a sofrer e que o mundo está agora a sofrer, muito provavelmente, e a ciência já o indica, a Terra já passou por aqui. Isto são movimentos cíclicos que se podem acontecer de 3 em 3 mil anos, 4 em 4 mil anos, 500 em 500 anos. Eu faço lembrar que, por exemplo, aqui bem perto, na zona, naquilo que nós chamávamos, e erradamente, a zona Saloia, na área metropolitana de Lisboa, no Vale de Loures, na Várzea de Loures, que apanha Odivelas, e vem, portanto, toda aquela área, que era um leite cheio, hoje não está considerado leite cheio, mas é um leite cheio centenário e é um enorme leite cheio milenar. Se pegarmos, como aliás a agência portuguesa do ambiente o diz muito bem. Repare, nós em 1967 tivemos as piores cheias de sempre. Não é? Choveu em menos de uma hora mais de 100 litros por metro quadrado. Hoje, se na mesma zona, havendo circunstâncias melhores, obviamente que sim, havendo outras maneiras de drenar, acontecesse o mesmo, iríamos ter um problema muito semelhante. O mar, os oceanos estão a subir, uns mais, outros menos, porque se calhar o cidadão também não sabe. Mas os oceanos estão a subir, mas uma temos que recordar que os oceanos já desceram também. E já subiram mais do que estavam aqui hoje. Nesta região, já dois mais. portos, por exemplo, era um porto, era e o nome era navegável, até 2 portos. Exatamente. Esta zona aqui de Torres Vedras tinha mar, ou tinha leito de rio, ou tinha uma entrada. Entretanto, eles retraíram e neste momento estão a voltar. Se os portugueses forem ao Museu Municipal de Lisboa, e penso que ainda lá está, hão de reparar que existem lá publicações que nos falam, no início do século passado, estamos aqui a falar, portanto, ainda já no final da monarquia,
havia um projeto para tornar navegável o Rio Trancão e a sua afluente até Loures. O Rio Trancão é o de Odivelas. Ou seja, o Rio da Costa, que vai desaguar no Trancão, passa para Loures. Depois há uns que chamam Trancão a tudo, outros não chamam, mas não vamos por aí. Mas havia um projeto para tornar isso navegável. Ora bem, o que nós estamos a sofrer é aquilo que o mundo, em princípio, já terá sofrido. E porquê? Há desde logo uma razão científica, que é uma razão que nós devemos, no mínimo, as pessoas deviam perceber. Isto, a cultura era alguém vir dizer isto. O que é que, eu pergunto aos cidadãos, o que é que um polo importa e exporta? Os polos, uma questão magnética, importam e exportam. Ora, o Polo Norte e o Polo Sul, portanto, o glaciar ártico e antártico, importam calor para poder exportar frio. E o que nesta altura está a acontecer, e daí estar a vermos que os glaciares estão a derreter mais rapidamente, é que eles estão a exportar cada vez mais frio e não calor. A Terra não está a aquecer, em média, desde 2013. É então, falso. Mas o grande problema científico que se coloca normalmente, e pelo que nós ouvimos por aí, pelos entendidos, é que a Terra está a aquecer 1 a 2 graus de X em X anos. Então qual é a relação disso? Aí qualquer coisa não funciona bem. Em determinados locais, o que está a acontecer é que, por exemplo, o excesso de importação de calor, que está a motivar um excesso, no fundo, de produção de frio, está a criar uma coisa que é, no fundo, no frost, a frutização da Terra. Ou seja, estamos a ter a crosta terrestre em profundidade cada vez mais gelada nessas zonas e cada vez menos gelada à superfície. E isso pode ser muito por efeitos, não tanto do próprio aquecimento global, como se diz, mas do aquecimento pontual em determinados locais. E se nós avaliarmos, e se formos ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e validarmos desde 1989 as temperaturas médias anuais no hemisfério norte e no hemisfério sul, vamos ter grandes surpresas. O que pode estar aqui a acontecer, e que está naturalmente, está a haver temperaturas mais altas quando não deviam acontecer e temperaturas mais baixas quando também não deviam acontecer. Nós temos de ter invernos. Mas isso não são ciclos? São ciclos milenares. E que nós temos memória curta, esquecemos deles. Não? Portanto, isto para chegar à conclusão que o homem só por si não muda o clima. O que o homem por si faz e pode contribuir para algumas alterações climáticas, nomeadamente o haver mais ou menos chuva em determinadas zonas. Repare, se nós estamos a desmatar, imaginando, se desmatarmos a Amazónia, vamos ter uma alteração de pluviosidade no globo, porque nós precisamos de chuva. Para ter chuva é preciso que haja grandes áreas de floresta, porque senão não há, para haver chuva, deixa de haver tanta chuva. Mas isso são coisas básicas que nós aprendemos na escola. E, portanto, nós podemos contribuir, ou até vou usar uma expressão um bocadinho brejeira, assanhar as alterações climáticas. Nós podemos picar, nós podemos incendiar essas alterações climáticas, que são já por si naturais das questões cíclicas. A Terra, neste momento, aproxima-se ligeiramente em solstício do Sol. E, portanto, a comunidade científica sabe isto muito bem, isto está hoje na internet, é consultável. Portanto, nós podemos ir a atenuar aquilo que, efetivamente, podemos vir a sofrer nos próximos 30, 40 anos. E como é que se consegue atenuar tudo isso? Não deve ser tão fácil assim, senão os cientistas e os países e os políticos atenuavam tudo isso, digo eu. Não? Pois não, aqui há um problema. Nós temos que ser, para atenuar, temos que ser honestos. Temos que ser intelectualmente honestos. E isso não está a acontecer? Eu vou-te explicar porque é que não acontece. Portanto, separando o ambiental do climático, a questão da mobilidade, e se é bom o carro elétrico, é bom o carro a diesel, é bom o carro a gasolina, é mau, não é? Essa é uma questão ambiental. Ok? Uma coisa é que temos um carro elétrico que teoricamente tem emissões zero. Mas depois temos que ver o que é que está por trás. Eu podia falar então, aqui... E agora eu faço uma pergunta, Pinhatelli. Isto surge muito, o Pinhatelli está a falar da internet, está a falar dos meios a que nós todos temos acesso. Falando dos carros elétricos, há uma coisa que preocupa parte da comunidade. Os carros elétricos realmente fazem menos ruído e emitem menos gases poluentes do que um diesel ou do que um carro a gasolina. Mas o que é que fazem depois as baterias? Mas não é só as baterias. Um carro, nós temos que perceber, e como dizia o Carlos Tavares, que é o seu do grupo PSA, Citroën, Peugeot, que comprou recentemente a marca Opel e Vauxhall, a GM, dizia muito bem, quando ele em Genebra chegou, penso que foi em Genebra, e fez um discurso exatamente ao contrário da maioria dos CEOs das marcas automóveis.
que foi perguntar, e é estas perguntas que eu deixo no ar e que deixo no meu artigo. A primeira pergunta que lhe faço de onde é que vem a energia elétrica, como é que é produzida a energia elétrica que nós metemos nos carros elétricos? Porque se ela for produzida e através para do além gás disso, natural... como é que são produzidas as baterias? Já lá vou. Elas não nascem por geração espontânea, digo eu, não é? Portanto, a primeira coisa é percebermos se a energia elétrica que estamos a introduzir, a carregar nos nossos carros, de onde é que essa energia elétrica, como é que essa energia elétrica é feita? É através do carvão, do gás natural, a hídrica ou é chamadas renováveis, portanto, a energia solar, ou seja, a fotovoltaica e a energia eólica. Ponto. Primeiro assento. Segundo, o que nós vamos ter que perguntar é o que é preciso extrair do planeta para podermos ter um carro elétrico. Eu diria duas questões. Vou dar aqui um número que é muito interessante. No mundo circulam sensivelmente 900 milhões de veículos. Para produzir aquilo que as marcas, surrealmente, e aqui o seu, que é português, o Carlos Tavares, o seu da PSA, tem toda a razão. Que a pergunta é, mas como é que é possível produzir ou atingir a meta de produção de carros elétricos que os senhores propõem, que são 60 milhões anuais? Para produzir 60 milhões de carros elétricos anuais com as atuais gerações de baterias de íon e lítio, era preciso retirar 420 mil toneladas do metal de lítio por ano, o que significa que atualmente é 6 vezes e meia a produção anual. E não existe produção de lítio que fosse capaz de suportar a construção de 60 milhões de veículos elétricos ano com baterias de íon e lítio. Então, até como é que se vai solucionar esse problema? Ora, se a grande tendência é o carro elétrico, se nós vamos precisar das baterias, mas não vai de onde é que elas vêm? Mas a grande tendência do carro elétrico é um mito. Então. Primeiro porque não vamos ter baterias para construir, ou para fazermos, para acompanharmos as propostas que são feitas. Segundo, a construção de carros elétricos é muito cara. Repare, o lítio é um metal, e curiosamente não é um metal pesado, é um metal leve. O lítio precisa de muita energia para fazer o reaproveitamento de lítio para as baterias. Ou seja, um carro elétrico não gasta só a energia elétrica que eu estou a carregar as baterias no carro. Não. Eu, para fazer o lítio, para ter lítio capaz de poder fazer as baterias, gastei uma enormidade de energia, preciso de uma enormidade de energia para poder chegar, ou seja, no fundo isto é um ciclo de produção. Eu, para produzir o lítio, para o lítio estar dentro para ir para a bateria, gasto uma energia fantástica. Depois gasto energia para extrair o lítio. O lítio não se tira assim. Depois dou cabo, antes disso, para extrair o lítio, e se conseguisse extrair estas 420 mil toneladas ano, que é impossível retirar, estava a dar cabo do planeta. Aliás, de onde é que nós extraímos aquilo que hoje, o lítio são de Minas, África, América Latina, posso dizer o Peru, a Bolívia. Mas para as necessidades atuais há 2, 3, meia dúzia de minas, mas para esses milhões de veículos serão necessárias mais minas, mais locais de extração. O que é que isso depois vai também representar em termos ecológicos? Isso não será possível, e em termos ecológicos é dramático. Aliás, basta pegarem na internet e escreverem lá qualquer coisa deste género. Diamantes de sangue, que não são diamantes, ou minério de sangue, o que se passa na República Centro-Africana. Para se perceber o que é que acontece. E o Carlos Rosa hoje, como não cheguei, eu vi rios junto de algumas minas, que são minas a céu aberto, do cobre, e do coltã. Falamos do coltã. O coltã, aquilo que depois de onde se vai extrair alguns destes produtos necessários aos smartphones e aos carros elétricos, ao smartphone, com que andamos todos os dias, não é? Que tem tudo menos de pegada ecológica, entra-se no rio, que era um rio de cor lamacenta, e o Carlos hoje tem um rio completamente transparente. A única coisa que lá então, mas isso parece-me bem, em termos ecológicos, um rio transparente, não me parece mal. O rio, quando era lamacento, tinha vida, uma série de animais, fazia parte do ecossistema. O rio hoje completamente transparente, a ver-se o fundo, que apetece tomar banho, não se vê lá vida absolutamente nenhuma. E é muito simples porque é que o rio está transparente. Porque o rio está cheio de cobre. O cobre, não é? No fundo, o cobre limpou. O cobre teve ali uma função, como aliás hoje existe os tratamentos de piscinas por ionização, que é a utilização de moléculas de cobre, não é cobre naquela quantidade. E o que me foi dito na altura, e eu vi crianças a tomar banho nestas águas, e o que me foi dito foi para eu não mergulhar, se quisesse ter paz e vida.
E um cientista que estava comigo disse-me na altura uma coisa que eu fiquei impressionado. Algumas destas crianças que estão aqui a tomar banho todos os dias há um ano vão morrer daqui a 3 anos. Mas tão depressa assim? O que é que Nós motiva estamos isso? a O falar, cobre? o cobre em Ou o quantidades, lítio? o cobre, quantidades enormes de cobre. E o que é que tem o cobre a ver com o lítio? É a separação? O cobre também é necessário em algumas baterias. Ok? Vamos lá ver. Fundamentalmente, hoje, os carros elétricos andam com baterias de lítio, mas é preciso cobre. Os condutores. Um conjunto, um sem número. Um carro elétrico é como um carro a diesel ou um carro a gasolina. Há um sem número de tecnologia que necessita de metais, necessita de minério. E, portanto, aqui temos que começar a avaliar o que é a pegada ecológica. Eu não sou contra o carro elétrico. O que não posso ser, nesta altura, é favorável ao carro elétrico. Porquê? Porque, a juntar estas perguntas todas que eu faço, depois vem aquela pergunta que me fez. O que é que eu faço às baterias? Ao fim de um ciclo de 10 anos, o que é que eu faço às baterias? Não é que Então reciclo. isso não se recicla tudo assim com facilidade? Como os plásticos ou coisas do género? Não. Nem o plástico todo é reciclável, infelizmente. Em Portugal já há mecanismos para reciclar mais de 90% de todo o tipo de plásticos, mas no mundo inteiro isso não acontece, sobretudo nos países em vias de desenvolvimento, porque os países ricos não investem nessa matéria, às vezes não dá jeito investir nessa matéria, isso não dá votos, não dá apoio. E o problema é que as baterias não estamos a falar de plásticos nem de papel, estamos a falar de algo que de facto não é reciclável. Algo que está a tentar procurar a forma de se poder reciclar as baterias dos automóveis. Então, mas já não se são neste recicláveis. momento nós temos alguns milhares de baterias onde vai ter que se encontrar uma solução, quando tivermos milhões, que problema é que nós vamos ter? Vamos então depois ter os políticos a dizer que se enganaram 20 anos atrás. E enganaram? O que eu estou a dizer é que nós corremos o risco que daqui por 30 anos tínhamos políticos a dizer que os seus antecessores, ao fazerem esta aposta do carro elétrico, se enganaram. Porque, repare, a aposta do carro elétrico tem um outro problema. É a subsidiação. Só é possível hoje construir carros elétricos porque a indústria de carros elétricos é subsidiada. É subsidiada por todos os cidadãos, por Estados. Indiretamente. Através de quê? Através da restrição de impostos. Através de não se taxar um conjunto de impostos, porque o carro elétrico é, teoricamente, um carro amigo do ambiente. Eu, na minha modesta opinião, e 25 anos a trabalhar na indústria... Pois, e vamos só recordar, o Pignatelli foi diretor de marketing de uma das marcas... Não fui diretor de marketing, trabalhei para o marketing. Trabalhou no marketing. Dirigi uma agência, fui diretor de uma agência de publicidade. De uma das marcas mundiais de automóveis, não é? Que tem 8 marcas. Em Portugal. E que teve os 2 dos primeiros modelos de grande expansão elétrica nos anos 80. E porquê é que não nomeadamente resultaram? o Fiat 500, Elettra e o Panda Elettra. E porquê é que não Que, resultou? aliás, na altura não resultou porque se percebeu que o carro não tinha uma pegada ecológica e lutava-se muito contra uma questão de autonomia. Se formos voltar aí, nós temos um outro problema. Que eu pergunto aos cidadãos que andam com carros elétricos se sabem qual é o efeito eletromagnético que sofrem, quais são as ondas eletromagnéticas, qual é a capacidade eletromagnética que anda dentro do automóvel elétrico. Que aquecimento, isto é outra coisa que eu pergunto, um carregamento rápido, o que é que acontece às baterias quando estão a carregar um carregamento rápido? Agora nós temos o módulo de carregamento normal e carregamento rápido. E agora perguntava eu melhor, aquece. e o que é que acontece às baterias, Pignatelli? Olha, quando eu estou a fazer um carregamento rápido, aquece brutalmente. E se tiver... E o que é que isso tem a ver em termos ambientais? Eu vou falar na marca, mas isto não é nada contra a marca. Sim. Mas no caso do Tesla, ou dos carros que são mais potentes, elétricos, tem outro problema. Eu, quando estou a fazer um carregamento rápido nesses automóveis, estou a sobreaquecer as baterias num limite extremo. E o que é que acontece a partir daí? Eu pergunto e venham as respostas. Porque ninguém sabe responder a isto. Se eu chegar ao Parlamento Europeu e perguntar isto aos senhores deputados europeus ou aos senhores deputados da Assembleia da República Portuguesa, eles ficam a olhar para isto e não respondem. Bem, também é normal e natural que os deputados não dominem as áreas Então, todas. Mas não podem, não podem querer fazer leis a dizer vamos acabar com os carros a combustão, quer do ciclo diesel, quer do ciclo auto, porque o carro elétrico acabou e esses carros poluem e porque temos aqui um grande problema que é as emissões de CO2. E já agora, eu gostaria imenso, eu aliás,
para não falhar, e porque eu gosto muito de... Trouxe a cábula, não é? Não é que está, dá sempre um jeito. Nós próprios, isto é complicado, o problema sabermos do que estamos a falar. não está no CO2. Nós andamos a ser politicamente corretos, mas intelectualmente desonestos. O problema está no NOx, está nas partículas. Perdão? O problema está no SO2 e no NOx. Ou seja, que representam? Eu até lhe vou ler. Bem, mas pode já agora levantar um pouquinho o a cábula. O biodiesel, o jet fuel, o diesel e a gasolina, e mesmo o GPL, que é gás propano, não é o gás natural, já lá vamos, emitem partículas sólidas de carbono, que não são o CO2. São estas que eu estou a dizer. Tipo de o partículas. CO2 e o NOx. Essas sim. Também são poluentes? Essas é que são verdadeiramente poluentes. Porque senão, diria uma coisa, todos os animais mamíferos podem expelir diariamente, ou por hora, ou por dia, o seu peso em CO2. Portanto, para ter uma ideia, o ser humano expele, liberta, por cada 60 minutos, liberta o seu peso aproximado em CO2. Peguemos nos milhões, nos 1.000 milhões que existem, ou de bilhões de cidadãos que existem no planeta, e vamos multiplicar isto por 75 quilos. Então, mas não é isso que faz o tal buraco do ozono que nos preocupa a todos? Eu não vou falar nisso. E que tanto se fala. Eu não vou falar CO2? em discussões absolutamente... Eu quase que mas é por aí, a discussão está um pouco por aí. Mas isso é uma discussão, fazer esta discussão nessa teoria é uma discussão um bocado, diria, um bocado redutora e um bocado estereotipada. Nós temos é que discutir, assim, temos que discutir isto, temos que melhorar o ambiente na Terra, temos que manter o planeta azul, ok? Então o que é que vamos fazer? Mas o planeta azul, com a transparência e tudo isso, pelos vistos o cobre até ajuda. Para a saúde não é bom. Vamos ver o que é que temos que fazer. E vamos criar uma política, uma estratégia global a 10, 20 ou 30 anos. Porque já percebemos que, se apostarmos agora, como os franceses e os espanhóis querem, e a Europa da comunidade quer, que a partir de 2020, 2022 vamos todos andar de carro elétrico, isso é uma falácia, isso é mentira. Isso é faltar à verdade aos cidadãos. É impossível. Não é possível, em 2022, ter metade do mundo a circular em automóveis elétricos, porque nenhuma fábrica, nenhuma indústria teria a capacidade de os produzir. E depois temos o outro lado da questão. Será que o carro elétrico é ecológico, efetivamente? Porque é que em termos políticos todos apostam e a grande linha, a grande aposta está exatamente para aí. Está exatamente para o carro elétrico, para a proibição dos carros a gasóleo e a gasolina entrarem nas cidades. Carlos, desculpa, é falso o que está a dizer. Mas é a ideia que há, é aquilo que é transmitido. A União Europeia aprovou, a União Europeia é falso. Porque antes disso houve uma estratégia que era, e aliás, a estratégia é essa, curiosamente, hoje muito seguida na Índia, no Paquistão, no Japão, já na China e em alguns países europeus. Houve uma estratégia que era utilizarmos para o ciclo Otto, que são os carros a gasolina, utilizarmos e aproveitarmos o ciclo Otto para utilizar o gás natural. Eu, quando falo em gás natural, falo em GNL, ou seja, veículos a gás natural, VGN, que depois tem o GNL. Isso tem vantagens? Aí reside alguma vantagem? Reside. E reside muito mais do que um GPL, porque o GPL estamos a falar de gás propano. Gás que é emergente. Isso é o que nós usamos hoje em dia nos carros a gás. Não. Também há em Portugal carros a gás natural. Todos os autocarros da Carris a gás é gás natural. Da STPC, do Porto, de Braga, os transportes em Coimbra. O gás que esses veículos e os caminhões, que nós chamamos de caminhões TIR, quando vê movidos a gás natural, é gás natural. Não tem nada a ver com o GPL. O GPL é gás propano. O GPL é um gás, o gás propano, que vem diretamente dos combustíveis fósseis, vem diretamente do petróleo. O que nós estamos a falar é de um gás que nasce naturalmente e que é expelido por pressão, okay? Que é aquilo que hoje nós temos nas cidades de Portugal, nas nossas cozinhas, é o gás natural. Pronto. Os carros a gás natural começaram nos anos 80, nomeadamente com a Chrysler, Daimler-Benz e o grupo Fiat, que tinha a Chrysler, Daimler-Benz e hoje ainda tem, hoje chama-se FCA, que começaram a fazer carros a gás natural. E porquê que o gás natural é assim, teoricamente, mais complexo de ter um carro a gás natural? Não é complexo. O problema é que o gás natural tem que andar entre os 150, 190 e 200 bares. O gás propano anda a 19 bares. Portanto, isso não tem a ver também com o acondicionamento do próprio gás? Ora, era preciso criar isto.
Era preciso criar mecanismos, regulamentação que permitisse nós criarmos as botijas com o mínimo de segurança para poderem andar com esta pressão tão elevada. Portanto, o que é que era preciso? Um carro tem, como os autocarros, tem botijas mais pequenas do que seria uma botija de GPL, portanto, unidades mais pequenas. Para quê? Para poder ter essa pressão. E qual é o ganho dessa pressão? É que, repare, eu estou a aumentar 20 vezes o ciclo do gás. Ou seja, repare, com este bocadinho de gás, não é? Eu com um bocadinho deste gás estou a reduzi-lo quase a zero, estou a reduzi-lo 20 vezes menos. O que significa que tenho um ganho de autonomia e uma descontinuidade da poluição. Porque se é verdade que o gás natural polui, e isto é científico, entre os 38 e os 25, portanto, só polui o equivalente à gasolina e ao diesel, polui 25 a 36% do que um carro a gasolina normal ou diesel atual, porque já não tem nada a ver com os carros antes de 2000, os atuais poluem. Portanto, era preciso criar um mecanismo e uma regulamentação que permitisse assegurar que tudo isto funcionava. E hoje, 95% dessas botijas só podem ser feitas ou pelas marcas automóveis ou por o fornecedor habilitado e reconhecido internacionalmente e certificado para o poder fazer. Foi uma aposta ganha na Índia, que hoje recicla carros antigos e está a transformá-los com marcas para poderem andar a gás natural, que são carros basicamente do ciclo Otto, portanto carros a gasolina. Há também uma questão, e em Portugal há muito a circular, ao contrário do que as pessoas possam pensar, temos até uma vaga, por exemplo, até Volkswagen Touran, Fiat Punto, um conjunto de carros, todas as marcas, há Mercedes da classe A circularem em Portugal, os motores a gasolina 1600, que todos, nós chamávamos na gíria bipower, biciclo, são motores que podem andar a gasolina e têm lá umas botijas para poder andar a gás natural. O grande problema é que enquanto alguns países da União Europeia cumpriram com as metas, que foi ter pontos de abastecimento de gás natural, em Portugal nós ficámos confinados à REN, às redes de energia nacional, que é quem tem os dispensadores, não se chama bomba, chama-se dispensador, ou à Carris, aos transportes do Porto, aos transportes de Braga, e em Lisboa já há uma privada, já devia haver 100, mas há uma, que é ali ao pé de Loures, entre Odivelas e Loures Norte, junto a uma bomba da Priu. E onde vão, por exemplo, todos os veículos da Valor Sul, todos os veículos de transporte de lixo, aliás. Que são a empresa que trata os lixos, inclusive desta região aqui acima, da região oeste, metropolitana de Lisboa e também nada, oeste sim, penso que também. Não sei se toda a oeste sim, mas de quase toda. Todo o oeste, e exceto alguns concelhos da área metropolitana de Lisboa. Mas, portanto, hoje todos os veículos da Valor Sul, por exemplo, andam a gás natural. E hoje os veículos, os chamados, que nós chamamos os TIR, os veículos de longo curso, que trator galera, que nós vamos circular com mercadorias na Europa, e mesmo os portugueses andam, são também VGN, mas já são de uma nova geração do VGN que se chama GNL, que é gás natural. Que é o GNL? É gás natural liquefeito, criogénito. Ou seja, o gás natural é introduzido como gás e depois, para ter mais rendimento, poluir menos e andar mais quilómetros, aquilo é transformado em líquido. Ok? Ou seja, tenho um ganho fantástico. O que é que eu ganho aqui? Ganho que um caminhão, para lhe dar um exemplo, um caminhão, um desses veículos pesados, hoje a GNL, a criogénito, poluirá 20, 22% do que poluiria a diesel. Um depósito de passagem do criogénito, um só depósito, faz 1.500 a 1.600 km. Se for só gás natural, faz 800. Portanto, tem maior margem de manobra, maior autonomia e menor poluição. E é uma energia que está ali, que está aqui à mão. É uma energia imediata. Ou seja, nós queremos começar a combater as questões ambientais, temos que pensar no imediato. Fazer uma estratégia há 30 anos, que até pode ser com o carro elétrico, mas pensando já no imediato. E no imediato, o que há? Isto não é a favor do gás natural. Eu não sou a favor de nada. Eu lidei com os carros elétricos, lidei com os carros a gás natural. E fui dos primeiros portugueses que andei com um carro de serviço totalmente a gás natural, que era uma Fiat múltipla. Então, Pinhata, deixa-me só dizer isto. Nós temos que pensar numa estratégia há 30 anos, com carro elétrico, hidrogênio, que é outra falácia, hidrogênio é impossível, que também está explicado neste artigo que eu escrevo, mas temos que também pensar em questões imediatas. Temos que pensar em limpar os rios do plástico, em fazer com que os países mais pobres reciclem o lixo,
e aliás já há bons exemplos na América Latina, nomeadamente no Peru e na Bolívia. Temos que evitar que as soluções de futuro passem pela extração de minérios, sem mais nem ontem, sem controle, sem regulamento. E temos que criar ao mesmo tempo, em simultâneo, essa estratégia do imediato, que é ter carros menos poluentes, carros que sejam capazes de produzir, que não sejam necessários ter subsídios, não é? Que não dependam do cidadão, do esforço do cidadão, carros que sejam mais baratos, mais económicos. E assim, Carlos Rosa, eu vou dizer isto, para quem é da indústria automóvel percebe isto, para quem não é talvez não perceba, hoje o Carlos com algum investimento poderá ter carros a gasolina a andar a gás natural que gastariam o equivalente a 1,5 litros de gasolina por cada 100 km andados. Então, aliás, já tem híbridos a fazer isso. E com tudo isto, há uma questão que eu coloco, e para terminarmos, nós já estamos um pouco alongados no tempo, porque se há essas vantagens todas no gás natural, por exemplo, porque esta teimosia entre comas, se assim o posso chamar, pelos carros elétricos, e tudo aponta para que nos próximos anos, ou pelo menos anda tudo nesse sentido, estejamos a apontar para o veículo elétrico em detrimento de todas as outras fontes de energia, gás natural, por exemplo. Entende alguma razão para isto acontecer? É uma razão política, é uma razão de cosmética política. Repare, fica bem a um Primeiro-Ministro, isto foi tal exemplo, nascem os coletes amarelos, não nascem as reivindicações dos coletes amarelos em França. Mas os coletes amarelos, pelo menos, são baratos. Sim, mas as reivindicações deles começaram, não são só essas, mas começaram exatamente com esta questão. Ora bem, uma questão de cosmética política quer dizer, nós vamos aos cidadãos, nós vamos agora, isto agora vai ser bestial, agora é que vamos mesmo tratar bem do ambiente, o CO2, não é? O resto não interessa, as partículas ficam, efetivamente o que é complicado, isso não interessa, vamos às coisas simples, é preciso criar aqui um pano de fundo que toda a gente perceba e que nós estamos solidários e vamos ter as pessoas a viver, a respirar melhor. Isto vai ser fantástico, os carros é que poluem isto tudo, as indústrias não. Isto vai ser maravilhoso. Repare. E então vamos carros elétricos e vamos apoiar a indústria dos carros elétricos, mesmo ignorando se é possível ou não, em 4 anos, virar isto tudo a carros elétricos. Porque já que sabemos que não é possível. E que os políticos que decidem estas matérias sabem perfeitamente que não é possível. Mas aqui uma operação, mas continuam a teimar para que isso aconteça. Exatamente. E então, porque se assinou os acordos de Paris, etc. Eu até aconselhava os cidadãos, os que nos estão a ouvir, a ler o Acordo de Paris, para ver o que é que lá está mesmo escrito, para perceber. E então chegamos aqui a uma circunstância que é, agora vamos dar aqui mais uma ação de charme, aumentar os impostos sobre os combustíveis fósseis, os combustíveis líquidos, nomeadamente as gasolinas e o gasóleo. O jet fuel, que é para os aviões andarem, isso não se fala, esses poluimentos, eles que são os mais poluentes, esses não se falam. Mas o que é importante é para o cidadão, para as multidões. Vamos lhes dizer que vamos combater o gasto, o consumo de combustíveis fósseis, de combustíveis líquidos. Então, a melhor forma de combater isso é lançar impostos. Porque não há outra alternativa, vamos lançar impostos. Ora, o que é ridículo é que estes líderes políticos, que não são estadistas, estão muito longe disso. Eu até lamento que isto tenha começado um bocado com o Sr. Macron, que foi uma pessoa que, enfim, uma pessoa que eu fiquei agradada do ponto de vista da forma como ele apareceu, da forma como ele fez a sua campanha, dos seus ideais. Não é? Porque nós hoje não discutimos ideologias, nós hoje discutimos coisas práticas, e o cidadão quer lá saber se é de extrema esquerda, de extrema direita, se é de direita, se é de esquerda. Para o cidadão comum isso já não existe. O que existe são questões práticas, é resolver o problema da vida dos cidadãos. Ora, numa altura em que o barril do petróleo bate recordes para baixo, não é? Preços mais baixos dos últimos anos. Nós estamos a lançar cargas fiscais sobre o quê? Mas as pessoas vão ter alternativa. Repare, quem se manifesta em França são aqueles que não têm transportes públicos. França é um país com muito bons transportes públicos e acessíveis. Mas são as pessoas exatamente dos meios mais rurais, dos meios não urbanos, ou daqueles meios urbanos mais pequenos, que só têm transportes públicos lá dentro. Mas as pessoas que precisam vir todos os dias fazer 30, 40, 50 quilómetros e que até não à capital. E que o comboio não chega e que, ou por questões horários, têm que vir de carro. Em vez de se criar uma estratégia de mobilidade de fora para dentro, não senhor, vamos então aqui lançar impostos sobre os combustíveis porque é para acabar com os carros a gasolina. Aliás, reparem, em Espanha, o primeiro-ministro espanhol chegou ao ponto, foi mais longe. Quer proibir os híbridos em 2022. Ou seja,
Por exemplo, aquilo que hoje há todas as marcas têm, e que a Toyota foi uma das pioneiras, até o grupo Toyota Lexus, que foi ter os carros a gasolina, aliás, o grupo General Motors também, com o Ampera, que foi ter os carros a gasolina auxiliados por motores elétricos. Pronto, agora vamos aqui discutir se há a carregar com travagem, sem travagem. Não podemos, não podemos entrar por aí, que estamos no final do nosso tempo. E, efetivamente, os carros híbridos, e eu tenho andado num, aliás, e já escrevi para a revista com um desses carros, os carros híbridos, hoje há híbridos a gastar muito pouco combustível, porque conseguem fazer bons ciclos, porque são carros que têm as baterias, têm os acumuladores de energia, conseguem carregá-los e, portanto, conseguem fazer aqui uma acumulação, não é? Entre a gasolina e o elétrico, ou o diesel. Como temos, por exemplo, o caso, eu não tenho problemas em falar das marcas, porque isto é mesmo para se dizer, são as marcas que fizeram, e que tem como, por exemplo, a Citroën lançou o seu DS5 híbrido, em que o sistema elétrico está no eixo traseiro, com 60 cavalos, não estou em erro, ou 48 cavalos, e o motor diesel está à frente com 160 cavalos. O carro totaliza 204 cavalos. E depois isto é gerido por robótica e por uma caixa, por um sistema de transmissão automático, e que tem lá os botõezinhos para a gente poder andar como queremos andar, ou no Sport, ou em Auto, ou económico. Pronto. Portanto, o que nós temos aqui a discutir, não é? São estas formas que as marcas já encontraram e se estão a empenhar, que estão a custar milhões, para criar aqui e garantir menor consumo de produtos fósseis, não é? Que são ambientalmente nefastos, são com certeza, e que são imediatistas. Portanto, aquilo que eu não defendo, mas acho que as pessoas têm que tomar consciência. Gás natural, sistemas de carros a gasolina no ciclo Otto ou híbridos, mais que no diesel. Eu não sou contra os diesel, até porque os diesel, curiosamente, os diesel desta nova geração, retirando aqui a questão das partículas, que é uma coisa que se sabe muito pouco, e o diesel promove, eventualmente, mais partículas que a gasolina. Hoje é possível ter um motor diesel com a mesma cilindrada e a mesma potência de um carro a gasolina, a poluir menos que um carro a gasolina. Mas com mais algum esforço, também poderemos ter carros do ciclo Otto a consumir muito pouco, portanto, a poluir muito pouco. E então, Pinhatelli, estamos aqui a chegar ao nosso fim, seria uma sugestão para o futuro? Seria eventualmente a sugestão mais adequada? Para o futuro imediato. Para o futuro imediato. O carro elétrico, embora seja uma bandeira e pareça bem, falar de carros elétricos parece bem a toda a gente. É de bem ter emissões zero. Mas, olha, repare, por acaso, em conversa, às vezes, até com um proprietário, um vizinho que tem um carro desses, ele mandou retirar o emissões zero, não é? Porque ele não sabe de onde é que vem a energia elétrica, como é que é produzida a energia elétrica que ele mete no carro dele. Não sabe. Porque, repara, se for uma energia elétrica provinda de uma central termoelétrica, estamos a falar, em Portugal, de carvão ou de gás natural. O gás natural não era como o outro. Estamos a falar de carvão ou de fuel, não é? Portanto, estação do carregado, quer dizer, portanto, a fonte energética, a energia, essa eletricidade foi produzida com uma fonte pouco limpa. Portanto, o meu carro pode ter ali emissões zero, mas recebeu energia que não teve emissões zero. Ou seja, também não é por aí. Nós temos que nos preocupar. E é por isso que no seu artigo lhe chama verdades, meias verdades, mitos, marketing e modas. Permita-me só um último minuto. Mas vamos terminar, estamos mesmo no final. Um último minuto. Era preferível pensarmos, antes de dizermos as coisas, tomar opções racionais para podermos criar um planeta sustentável, para podermos tirar os pobres. Porque esta questão tem muito a ver com isso, tem a ver com aquilo que nós estamos hoje a passar na Europa. Uma Europa cada vez mais pobre, uma Europa que está desagregada, uma Europa que não se entende, uma Europa que pensa em coisas que não são talvez aquelas mais imediatas, e o que nós estamos a ver é exatamente, e sobretudo, uma questão que esta está a levantar, porque as questões da sustentabilidade aterram apenas numa única classe. Continuam a empobrecer os pobres e, sobretudo, na classe média. E não há nenhuma sociedade sem classe média que possa ser sustentável, vingar e ser promissora para o futuro. Pinhatelli, José Maria Pinhatelli, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado por ter estado com quem gosta de nós neste final de ano. Vou-lhe só dar a oportunidade. Natal não, que foi a semana passada, mas de desejar eventualmente um ano com menos emissões, um ano mais ecológico a todos estes nossos amigos que nos estão a ver por aqui. Que os nossos amigos leiam mais, informem-se melhor, que sejam mais exigentes e que façam uma coisa em 2019, que nós portugueses sabemos fazer muito pouco. Que cada um de nós tenha a capacidade, como dizia um amigo meu chamado Paulo Aires, que cada um de nós tenha a capacidade de exercer a nossa influência, pelo menos no metro quadrado que nos rodeia.
no prédio onde vivemos, no bairro, com os amigos e na vizinhança, para coisas sérias, consistentes e que sejam promissoras, pelo menos num curto espaço. Então, pelo menos para todos vós que fazem o favor de estar connosco, um ano mais ecológico. O que o José Maria Pinhatelli nos esteve a aprofundar faz sentido, tudo faz sentido nesta vida, faz sentido sobretudo também, e uma coisa que eu nunca percebi também é para onde é que vão as baterias. O mais importante é que todos possamos ter um ano de 2019 cheio de coisas boas, cheio de saúde, paz e felicidade, e para a próxima semana possamos estar por aqui juntos. Eu prometo, vou ter outro convidado muito especial. Feliz ano novo, boa passagem de ano, feliz 2019 para todos vós. Até para a semana. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição.